Olá, boa noite, pessoal. Vamos começando a nossa live do CRP02. Boa noite a todos os que estão chegando, que já estão na sala. Silvani, bem-vinda. Professor Eduardo, Késia, Douglas, Nica, Felipe, bem-vindos. Psi Isabel, Cristina, Psi Riegine, Psi Isabel, Cristina, muito bem, Tamires, Lisandra, Estácio Lucena, obrigada pela presença, boa noite, bem-vindos. Estamos começando essa live para falarmos sobre código de ética e redes sociais. Pisciane, Cristina Botelho, boa noite, bem-vinda. Psi Augusto, Bruna, bem-vindo. Marineide, bem-vinda, minha amiga. Obrigada pela presença de todos, boa noite. Boa noite, minha gente. Eu vou começando a nossa live. Hoje nós vamos falar sobre código de ética e redes sociais. Eu estou esperando Valéria, a técnica, psicóloga fiscal do CRP02, que entrará também. Enquanto isso, vou saudando a todos que chegam. Nossas assessoras técnicas já estão aí. Cessa, Marcela, Valéria Correia, acabou de entrar. Aqui. Deixa eu só... Agora! Bem-vinda! Valéria já entrou na nossa live. Vamos começar, então. Então, eu me apresento, sou Denise Boff, psicóloga. Nesse momento, estou lá junto compondo a equipe técnica do Conselho, represento a gestão do CRP, eleita nas últimas eleições, e contribuo como a presidente da COF. Então, a minha missão é ajudar, junto às técnicas, né, nessa tarefa. A COF é uma comissão que ela trabalha, ela é uma porta de entrada, né, de todos os profissionais no Conselho de Psicologia, da sociedade civil. Trabalhamos no acolhimento e na função primordial do Conselho, que é a orientação e fiscalização. Então, eu gostaria de saudar Valéria, fiscal, super conhecida pela categoria e pela sociedade, pelo brilhante trabalho que presta ao Conselho há muitos anos. Saúdo que não estão aqui aparecendo na telinha, mas estão no nosso suporte na construção dessa live, as psicólogas técnicas lá da COF, do Núcleo Técnico, no TEP-COF, que são Cessa Leite, né, Maria Conceição Leite e Marcela, que são as nossas, compõem com Valéria as três técnicas do NUTEP. E saúdo também Allen e Marineide, que são os colaboradores da COF, e somos nós que estamos lá, trabalhando junto, unindo forças junto com a categoria, na construção de uma psicologia presente na nossa sociedade. Então, assim, saudando a todos, fico muito feliz de saber que estamos com um público grande já chegando, e vamos dialogar um pouquinho nessa noite sobre, então, código de ética e rede social. E por que a gente escolheu, né, esse tema? Além dos pedidos que chegaram para que essa live acontecesse, a gente sabe que esse é o território da psicologia nesse momento que a gente está vivendo. Um momento extremamente difícil, um momento triste, um momento em que a gente vive grandes angústias e grandes sofrimentos, e momento também pelo qual a psicologia vai se construindo, se consolidando como uma profissão extremamente importante, né? Nós somos uma profissão de suporte e apoio emocional, e mais do que nunca a sociedade demanda e espera de nós. E aí o território, né, da virtualidade é o território que a gente está podendo trabalhar nesse momento. E aí eu fiquei pensando, inclusive antes dessa live, que vejam que esses, por exemplo, esses
encontros, esses debates, como esse que está acontecendo aqui agora, eles aconteceram e sempre aconteceram lá no Conselho de forma presencial. Mas a abrangência das pessoas, né, que podem participar, ela é uma abrangência bem mais limitada. Então, vejam como é também para o órgão de classe uma reinvenção, a gente poder trabalhar com essa possibilidade de ampliar, né, de estarmos juntos de outra forma. Mas é claro que estamos com saudade, né, da presencialidade no nosso trabalho. Então, vejam só, para a gente entrar e já começar a dialogar com vocês, eu fiz um esqueminha aqui, porque o professor gosta de esquema, né? E eu fiz um esqueminha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Só para a gente poder acelerar, já que nós não temos muito tempo, e para a gente fixar, né? Nós trabalhamos com o Código de Ética como base, né? Como base do trabalho cotidiano da COF e do NUTEP. Código de Ética e resoluções, leis, notas técnicas é todo o material que a gente utiliza para todos os acolhimentos e orientações que a gente presta lá no núcleo técnico e na COF. Então, eu fiz esse esqueminha aqui. O Código de Ética é dividido em 4 seções. E aí fica fácil da gente memorizar. São 25 artigos, dividido em 4 seções. E cada uma delas traz para a gente o contexto onde nós vamos trabalhar. A apresentação, já que é o primeiro tópico do Código de Ética, ele vai trazer para a gente os 3 pilares que a gente fundamenta toda a prática profissional. Então, ele vai explanar nessa apresentação do Código de Ética esses 3 pilares, onde ele frisa a importância de termos o cuidado do corpo de práticas que vamos utilizar, né? Nós temos, cada psicólogo escolhe sua abordagem teórica e cada abordagem teórica, ela propicia um campo de técnicas e de formatos, né, de trabalho. Então, a apresentação diz, psicólogos, vamos prestar atenção no corpo de práticas, nos elevados padrões técnicos que a gente precisa utilizar e nas normas éticas. Então, assim, eu destaquei, só para a gente poder ir refletindo já no Código de Ética e depois trabalharmos as questões que foram trazidas, e digo a vocês, foram perguntas super interessantes que chegaram, e na medida que a gente for trabalhando o Código de Ética, a gente já vai respondendo as questões que a gente conseguir. Então, assim, teve uma pergunta do psicólogo Jeff, que ele pergunta se existe algum ponto do Código de Ética que não esteja contemplado, algo do campo da ética que não esteja contemplado no nosso Código de Ética. E eu já começaria dizendo que eu não consigo identificar esse ponto, porque o Código de Ética, de modo bem importante, ele se embasa, né, no ser humano, né, na preocupação e cuidado com o humano. Então, ele diz assim, a missão primordial de um Código de Ética profissional não é de normatizar a natureza técnica do trabalho, e sim de assegurar, dentro de valores relevantes para a sociedade e para as práticas desenvolvidas, um padrão de conduta que fortaleça o conhecimento social da categoria. Então, se a gente tem um psicólogo, né, uma categoria que ela tem um corpo de prática, que ela tem padrão técnico, que ela tem norma ética, certamente essa categoria, ela, diante da sociedade, terá um reconhecimento. E é isso que a gente espera, né? Então, isso vai sendo trabalhado aqui nessa apresentação. E aí a gente vai para os princípios fundamentais, que é o segundo ponto do nosso Código de Ética. E aí os princípios fundamentais, ele traz já no seu primeiro princípio a seguinte expressão: o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade, da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, sem sombra de dúvida, se a gente tem um trabalho embasado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente vai ter, obviamente, um trabalho feito com ética, né? Valéria, minha querida, me desculpe, eu esqueci de dar o teu tempo de apresentação, porque você é conhecidíssima, claro, né?
Mas, por favor, se apresente aí, porque a gente, na agonia do tempo, fui acelerada aqui no meu processo. Mas vá, se apresente, minha querida. Pois é, eu integro essa equipe aí com muita honra. É uma equipe muito responsável e que cuida da psicologia. E eu acho que essa oportunidade é uma oportunidade ímpar para que a sociedade, a categoria, os estudantes de psicologia que estão nos ouvindo, né, cuide cada vez mais da psicologia para a gente prestar um serviço de qualidade, de forma respeitada e creditada, né, de uma forma geral. Então, assim, a gente vai estar dialogando, eu acho que o Conselho está se empenhando, né, pensando em outras lives e a gente vai tentando atender aí as demandas dessas perguntas que estão chegando aí, com muito prazer. Isso mesmo, e inclusive isso que Valéria cita, né, que são a presença dos estudantes, a gente fica muito feliz, porque muitos estudantes hoje nos disseram que estariam conosco, né, participando. E aí tem uma pergunta aqui de Vanessa Lima que ela diz, é, não, essa foi Marcela que diz, como exercer a ética desde o aprendizado na universidade? E aí é fantástica essa pergunta, né, porque a ética começa justamente nesse momento, né? No momento em que o estudante ele já responde também pelo código de ética, ele já é introduzido nas questões da psicologia. E os alunos aqui presentes já demonstram esse interesse e essa disponibilidade interna de começar o aprimoramento na área escolhida, né? E aí, dentro dos princípios fundamentais, para a gente retomar, no segundo princípio fundamental, o código nos traz o seguinte: o psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. No seu princípio terceiro, ele diz: o psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. E aí, nesse sentido, a gente percebe o quanto a atualidade dessas palavras fazem sentido quando, nesse momento tão difícil, a gente tem a possibilidade de mostrar que somos uma área de suporte e apoio a tantas e tantas pessoas que sofrem, porque são muitas perdas que estão acontecendo em muitos campos, e além das perdas de vida, que isso causa uma dor incomensurável, nós temos perdas diversas na vida das pessoas, né? E aí, no seu princípio sexto, eu destaco que o psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a psicologia esteja sendo aviltada. E aí a gente remete também já ao artigo 2 do Código, né? Quando ele diz que a gente não pode ser conivente, né, com erros e faltas e todas as maldades, digamos assim, contra o ser humano e contra a vida. Os princípios fundamentais, eles são a base filosófica, né, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos faz enxergar qual é o território que a gente circula. E aí, só para fechar a reflexão dos princípios fundamentais, eu trago uma frase de Leonardo Boff que diz: ofereça seu trabalho não ao mercado, mas à vida. Eu achei que essa frase ela complementa de forma contundente a mensagem que a gente quer passar com relação a essa parte do Código de Ética. E aí a gente entra na terceira parte do Código de Ética, que são das responsabilidades do psicólogo, que é dividida em duas partes: os deveres e aquilo que é vedado ao psicólogo. E aí é muito interessante que aqui das responsabilidades do psicólogo, ele é um artigo que é dividido em 12 alíneas. Então, um artigo dividido em 12 partes, que nessas 12 partes ele engloba
aqueles deveres do psicólogo, aquilo que a gente tem como obrigação de cumprir. E eu vou destacar apenas alguns, mas todos eles, cada um deles poderia ser praticamente uma live quando a gente para refletir e pensar naquilo que significa. E aí eu começo destacando então, do artigo 1º, né, a letra B, que diz que o psicólogo só pode assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado, pessoal, teórica e tecnicamente. E aqui eu já faço um link com as perguntas, porque algumas perguntas mencionaram que encontram, digamos assim, uma ausência de conhecimento na prática dos psicólogos no atendimento online, por exemplo, que foi uma das questões que eu li, e outras que fazem menção de que como as pessoas, elas às vezes atuam sem o conhecimento. E aí aqui a gente sabe, pelo código, que a gente só pode assumir uma responsabilidade se a gente está capacitado para isso. Por quê? Porque senão a gente pode incorrer em faltas éticas e técnicas, né? E que já falaremos sobre isso. A letra C, ela diz que prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho digna e apropriadas à natureza dos serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Então, assim, aqui a gente tem muitas questões também que falam, né, da psicologia com associação a outras práticas, e tem questões sobre isso, né? A psicologia, ela, por si só, ela tem um corpo de prática que fala por si mesma, né? Na letra D, a gente tem prestar serviços profissionais em situação de calamidade pública ou de emergência sem visar o benefício pessoal. E na letra E, estabelecer acordos de prestação de serviços que respeitem os direitos do usuário ou beneficiário de serviços de psicologia. E aí, Valéria, eu acho que nesse momento a gente poderia conversar um pouquinho sobre as denúncias que têm chegado e que a gente sabe que esses quatro deveres fundamentais, eles têm sido negligenciados, e aí a gente tem sofrido, né, com isso em função do recebimento de várias denúncias. E aí você poderia falar um pouquinho mais delas, né? Bom, eu acho que são muitas inquietações e muitas questões que a gente pode tratar, né, a partir do que Denise destacou aí do Código de Ética. E aí eu queria chamar a atenção que a psicologia é uma profissão essencial, né? E como profissão essencial nesse contexto de pandemia, a gente tem uma oportunidade grande de crescer, né, o respeito da psicologia nesse momento. E aí eu invoco, né, a categoria como um todo para se preocupando de prestar um serviço de qualidade, né? A gente sabe que a responsabilidade do Conselho Federal, na hora que aprovou a resolução 11 de 2018, ele, na verdade, normatizou algo que já estava acontecendo e que precisava ser normatizado, né? E a gente tem com muita objetividade lá que se a gente não tiver feito o cadastro, a gente não pode prestar esse serviço online, né? Inclusive passível de responder processo ético. Então, nesse momento, que é um momento extremamente difícil, né, que todos nós estamos passando, a gente tem que fazer bom uso da psicologia. E aí, através do cadastro, a gente poder prestar um serviço de forma legítima. E aí eu chamo a atenção porque no momento que a gente vai prestar um serviço, a gente tem que cumprir algumas regras de cuidado, né? E, de fato, a proteção do sigilo, a questão do registro documental, que indiscutivelmente a gente tem que fazer, o contrato terapêutico, né? Apenas o Conselho Federal, através de resoluções e notas técnicas, né, simplificou a não aprovação do cadastro, né? Ou seja, o profissional apenas ao submeter o cadastro, ele já está legitimado para prestar esse serviço.
e aí, nesse sentido, imbui a ele essa responsabilidade de prestar, de fato, um serviço dentro dessas regras técnicas e éticas que a psicologia impõe. E aí a gente tem tido uma preocupação porque as pessoas têm feito algumas lives, né? Não colocam o CRP, as pessoas não, nenhum constrangimento de estar associando a psicologia que não são referendados pelo sistema, inclusive associando a psicologia à religião, e a gente tem que ter muito cuidado que isso há um impeditivo de forma objetiva no código, né? A religião, a gente vai acolher a demanda do nosso cliente, mas jamais a gente pode, né, induzir ele às nossas convicções religiosas. Então, na medida que as pessoas se apresentam como pastora, psicóloga, e vai fazer uma live confundindo a cabeça da sociedade, qual é o papel legítimo da psicologia, né, e uma atividade religiosa que é completamente diferente, né, a gente está comprometendo a qualidade desse serviço. Então, eu chamo a atenção para esse ponto, né, para a gente separar psicologia de religião, e chamo a atenção para esses cuidados, né? Se você está ali falando sobre um tema, você tem que estar, da psicologia, você tem que estar baseado no seu código de ética. São basilar para você, para o seu serviço. E assim, a gente sabe que a gente não tem muito, digamos assim, perguntas e respostas. O código é um código deontológico, mas ele oferece uma amplitude de cuidados e normas que a gente precisa indiscutivelmente entender para poder cumprir. Então, eu acho que Denise, na fala inicial dela, destacou muitas questões aí importantes, que aí, nessas oportunidades, a gente sabe o quanto a gente fica vulnerável enquanto profissionais, no sentido de estar recebendo qualquer oferta de serviço, né, e sem ter realmente esse cuidado de saber o que é que está se propondo aquele serviço. Será que o formato dele vai de encontro a alguma regra da psicologia? A gente precisa entender qual é o nosso real papel naquele contexto que está sendo, né, oferecido. Então, o profissional, ele sabe que tem algumas, digamos assim, alguns limites entre, e a linha às vezes é bem tênue, mas entre as categorias profissionais na área de saúde. Mas ele tem que se apropriar do que é competência dele. Então, muitas vezes, o profissional ele é chamado para cumprir papel que é do médico, como chamado para compartilhar com a família um boletim médico, dar notícia de óbito, né? Inclusive, o Conselho Federal ele vem de forma muito cuidadosa, trazendo as notas técnicas a partir das demandas que vêm chegando, presidiando o psicólogo nas diferentes situações. Então, a gente tem chamado a atenção que realmente o profissional ele tem que se apropriar do que ele está sendo responsável por fazer naquela atividade, né? A gente sabe que muitas vezes eu assim tenho me deparado diariamente com situações que a gente não tem uma resposta imediata, né? Mas assim, o profissional diz para mim, Valéria, eu estou aqui, né? O paciente está entrando em óbito e eu preciso que a família veja o paciente, a família está entrando em contato, eu posso fazer uma chamada de vídeo e esse profissional muitas vezes não tem o cadastro, né? Que é a prerrogativa essencial para ele prestar qualquer serviço dessa ordem. Então, assim, a gente não pode fugir dessa responsabilidade de cumprir com legitimidade toda a legislação, independente da pandemia, que é uma situação nova para todo mundo, né, que realmente tem essa situação do isolamento social, tem realmente mexido com o emocional das pessoas, as pessoas estão buscando cada vez mais cuidar da sua saúde mental e indiscutivelmente a psicologia tem um papel importante, mas ela não pode prestar um serviço que não seja de qualidade, né? E eu costumo dizer que assim, um elogio para um profissional ele vai pontualmente para ele, mas um erro ele vai para a categoria inteira. E aí, nesse sentido, a gente tem um papel fundamental aí de cuidado. E aí, assim, Denise, você vá direcionando, porque eu sei que
tem chegado muitas perguntas para poder assim, aproveitar o tempo otimizar o tempo o máximo que possa. Eu acho que esse ponto que Valéria destacou, que já no artigo 2 a gente né, destaca que é o que é vedado ao psicólogo, né? Então, a letra B do artigo 2 fala exatamente aquilo que Valéria disse, que é induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou qualquer tipo de preconceito quando do exercício de suas funções profissionais, isto é vedado ao psicólogo. E o quanto isso é grave, o quanto isso é desumano e o quanto isso fere, né, o código de ética, porque ali nos princípios fundamentais que a gente acabou de ver, a gente sabe que a nossa prática deve ser alicerçada na Declaração Universal dos Direitos Humanos e a liberdade das pessoas, ela deve estar acima de tudo, né? Aí a gente destaca também a letra E, que diz assim: ser conivente com erros, faltas éticas, violação de direitos, crimes ou contravenções penais praticados por psicólogos na prestação de serviços profissionais. E aí a gente até com quais artigos a gente falaria? A gente comentou enquanto preparava a escolha dos artigos, a gente escolheu essa letra E, dizendo de quanto é importante a parceria que a gente tem tido com a sociedade civil e com os psicólogos, que são técnicos, éticos e responsáveis, junto ao CRP, aquelas práticas, né, que são indevidas, né, aquelas infrações que são identificadas. Então, a gente também gostaria de destacar o quanto somos todos fiscais, né, da nossa profissão. Todos devemos estar comprometidos com o exercício da profissão. E a letra F, ela traz que prestar serviços ou vincular o título de psicólogo, serviços de atendimento psicológico, cujos procedimentos, técnicas e meios não estejam regulamentados ou reconhecidos pela profissão, também é vedado. Né? Então, assim, a gente não tira a eficácia de nenhuma prática, né? Pensando aqui em práticas alternativas que às vezes aparecem associadas ao título de psicólogo. Contudo, a psicologia tem um corpo de prática que é dela. Então, a gente escolhe. Se a gente quer ser psicólogo, a gente está fazendo uma escolha. Então, essa associação com outras práticas não reconhecidas, ela também está no rol das infrações. E aí, a letra G, que fala que emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científica é vedada, ela é extremamente importante, né? Porque a construção de um documento, ela também revela o embasamento do profissional. E aí, nesse ponto, a gente fica com muitas denúncias associadas. Teve uma pergunta... Queria fazer até um destaque, Denise, nesse ponto, né? Porque, assim, a gente tem uma resolução, que é a número 1 de 2009, que fala do registro documental, que eu até já citei, e ela tem 3 funções primordiais. Ela serve para a fiscalização do conselho, ela serve para a justiça e serve para a própria defesa legal do profissional. Então, não é porque estamos num momento de pandemia que ela pode ser negligenciada, muito pelo contrário. Né? O profissional ele tem que cumprir na íntegra essa resolução. Se ele faz parte de uma equipe multidisciplinar, ela vai ter o prontuário único, que é compartilhado com a equipe multi, e vai ter o registro da psicologia, indiscutivelmente, os dois, né? E aí eu chamo a atenção, porque, assim, não é, de fato, esse momento que a gente vai poder suprimir ou, então, registrar de uma forma que não seja dentro dessas regras, por conta de ser online o serviço prestado. E aí eu queria exatamente chamar a atenção, porque como a gente está, né, vivendo um momento muito delicado, as pessoas não têm essa compreensão dessa responsabilidade do serviço online nesse contexto, né, que a gente está falando. E aí o Código de Ética, ele é, como eu disse a vocês, a base de todo o nosso trabalho.
Então, assim, no momento que o profissional ele é contratado com uma função, digamos assim, essencial, ele não pode interpretar de forma equivocada a resolução que o Conselho Federal trouxe nesse momento. Então, as pessoas estão ligando para mim, Valéria, o meu trabalho dentro do hospital, ele pode ser feito online? Como assim? Né? Você é um serviço essencial, você vai ter que estar dentro do hospital, no leito do paciente, né? Nas UTIs, acolhendo a família. É um serviço essencial. Se você está na escola, você vai atender um familiar online, você vai atender um aluno online, vai participar de reunião pedagógica, mas você, indiscutivelmente, se houver uma necessidade de um atendimento presencial, dentro das medidas que o Conselho destacou, de cuidado, né, com o equipamento, com o distanciamento necessário, você vai ter que prestar aquele serviço presencial. Então, as pessoas levam tudo para o campo do atendimento online e esquecem que no CRAS, no CREAS, em muitos contextos, a gente vai precisar, inclusive no consultório privado, situações de transtorno que envolve violência contra a mulher, violência contra a criança, tentativas de suicídio, automutilação, situações graves, a gente tem que realmente avaliar, e aí a gente precisa realmente ter o domínio teórico-técnico, a capacidade pessoal, né, a base no código para poder discernir qual daqueles atendimentos eu tenho que fazer presencial, né? E eu não posso me eximir porque é uma profissão essencial. Então, as pessoas estão interpretando a partir da resolução do Conselho Federal, e eu queria chamar muita atenção nisso, até de forma redundante, né, que não é por aí o caminho. Vai se tornar online aquilo que é possível. Aquilo que não é possível vai permanecer no presencial. Eu acabei de ler uma pergunta, passa rápido o nome, eu não consegui anotar, mas a pessoa pergunta. Teve duas perguntas que eu percebi e que eu acho que são importantes a gente comentar. O sigilo no atendimento online, ele acontece da mesma maneira? E aí lá na resolução... Sim, o profissional ele precisa dispor de equipamentos que cumpram essas regras de sigilo, né, para proteção de todo aquele conteúdo que está sendo trabalhado. Porque, assim, quando acalmar essa pandemia, as fiscais vão entrar em ação para poder cuidar dos registros documentais que foram realizados nesse momento, para a gente ver se estava de acordo com a legislação. Então, as pessoas não têm que esquecer dessa parte legal, né? Então, o sigilo, o equipamento, como a sala de escolha, né, para que aquilo aconteça, todas essas medidas é de responsabilidade total do profissional. Foi interessante que a gente, enquanto discutia isso também, né, Valéria, enquanto equipe, a gente dizia, o código, ele não está em exceção. O código está valendo, independente de estarmos numa situação atípica ou não, o procedimento técnico do trabalho, ele deve ser cumprido segundo o código. Então, assim, foram flexibilizadas algumas resoluções, contudo, o código de ética, ele continua e ele é a base sobre a qual a gente trilha o caminho profissional. Ele continua, né, valendo, ele não está em exceção. E aí, teve uma questão também, quando a gente falava das práticas, de associar a psicologia a algumas práticas, uma pergunta. MDR. O MDR, a gente tem várias questões, né, que englobam, mas o MDR ainda não é uma prática também reconhecida pela psicologia, né? E assim como outras, né? De fato, a gente tinha uma minuta de uma resolução que ia ser discutida na PAF de dezembro e foi adiada porque foi a PAF que teve, né, recentemente, digamos assim, a mudança de gestão, e aí foi repassada para maio, mas em função da pandemia, com certeza vai ser trabalhada em dezembro próximo, porque a PAF é uma reunião nacional que envolve todos os conselhos regionais, acontece lá em Brasília, e vai exatamente aprovar as resoluções. Então, tem uma resolução que está discutindo a possibilidade de reconhecer essas práticas como recurso auxiliar da psicologia, assim como a hipnose, que contempla a resolução 13 de 2000,
que ela é autorizada a ser usada como recurso auxiliar. E aí, assim, eu queria só chamar a atenção a partir dessa deixa de Denise, porque, assim, o grande problema da psicologia nesse contexto dessas práticas é porque as pessoas perdem o fio condutor, que é a prática psicológica, né? A visão de mundo, a abordagem que você escolhe, né? O cuidado de direcionar as tuas intervenções, a tua escuta qualificada para aquela abordagem que você escolheu, e as pessoas vão usando as técnicas como se simplesmente a técnica que valesse. Então, as pessoas se perdem nesse sentido, e o Conselho tem tido um trabalho grande com relação ao ABA, ao uso do ABA, né? E tantas outras práticas aí que a gente conhece que estão sendo usadas a técnica pela técnica, e não pode, né? Se entra no caminho, como o coaching também, o caminho da psicologia, então ela tem que se constituir na prática psicológica e ser utilizada como recurso auxiliar. Então, essas resoluções, elas estão assim, lá em discussão no Conselho Federal, e com muita brevidade ela vai estar aí, posta na sociedade, na categoria para a gente cumprir. Mas é algo ainda que não é a realidade atual. E, diante disso, a gente chama atenção para que as pessoas cuidem, né? Porque o que é prática psicológica, ela vai ser o norte daquele profissional. Se ele quiser usar outras técnicas, ele vai se apresentar como terapeuta, ele vai participar de um grupo holístico sem problema nenhum, mas ele não vai poder associar à psicologia. E aí a gente vai falar um pouquinho do artigo 20, que só ele sozinho dá uma live inteira, né? Mas ele é um dos grandes destaques que a gente faz na noite de hoje, pelas questões que se atravessam em função desse artigo, que diz que o psicólogo, ao promover publicamente seus serviços por quaisquer meios, individual ou coletivamente, será informar seu nome completo, CRP, e né, CRP, que é o seu número de registro. É um problema que tem aparecido muito em B diz fará referência apenas a títulos ou qualificações profissionais que possua. Então, a gente tem... Denise, dá só uma paradinha aí, rápida, só para eu destacar. Né? As pessoas culturalmente da área de saúde são identificadas como doutores. Doutores somente aquelas pessoas que possuem doutorado. Então, assim, uma coisa são os usuários reconhecerem os profissionais de saúde como doutores, né? Mas aí eu chamo a atenção que muitos profissionais se apresentam, né, no seu cartãozinho de visita, a sua placa de consultório, no seu Instagram, no seu Facebook, com muita frequência, doutor e doutora, sem serem doutores e doutoras, né? E aí isso é uma preocupação da gente, que é usar um título que não possui. Infelizmente, isso tem sido comum. A letra C diz: divulgará somente qualificações, atividades e recursos relativos a técnicas e práticas que estejam reconhecidas ou regulamentadas pela profissão. E aí a gente volta naquilo que a gente falava sobre as práticas alternativas, né? A letra D, não utilizará o preço do serviço como forma de propaganda. E aí aqui teve uma pergunta que eu achei bem interessante, que diz assim... Foi Ana que trouxe essa pergunta. Informar as formas de pagamento aceitas pelo psicólogo nas redes, sem colocar o preço, é antiético? E aí... Sim. Usar o preço como forma de propaganda, né? Fere exatamente esse artigo nessa linha. E assim, o profissional ele tem que ter muito cuidado, porque quando ele vai proteger no contrato terapêutico os dados que ele vai, né, contratar ali naquele serviço prestado, ele vai estar ali tratando dos honorários. Então, assim, a gente tem nesse momento de pandemia divulgações tipo sociais, voluntárias,
né, a preço acessível. Nada disso é possível a gente utilizar. Inclusive, o Conselho Federal se preocupou rapidamente de lançar uma nota técnica, mesmo código como base, aí de forma bem objetiva, mas assim mesmo o Conselho Federal impedindo para apresentar-se dessa forma. E assim, uma coisa que eu não podia deixar de esquecer, a gente não pode fazer sorteio, né? Oferecer a última vaga hoje, né? Dia de quinta-feira, às 13 horas, é pegar ou largar. Hoje entra numa outra forma de prestação de serviço, né? A gente lida com a subjetividade humana, a singularidade, a dor psíquica. A gente tem uma formação que prepara a gente para essas habilidades e a gente não pode oferecer um serviço dessa maneira, né? A gente tem que realmente se enquadrar dentro dessas propostas e cuidar no contrato terapêutico, porque assim, a psicologia a gente investe para viver bem da psicologia. Ninguém quer sobreviver da psicologia, né? Mas para isso a gente tem que ter todos esses cuidados, né? E contribuir para que a psicologia seja acreditada na sociedade. Na medida que a gente faz esse tipo de desconto público, né? Esse tipo de sorteio, oferecendo isso, aquilo, a primeira consulta grátis e tal, aí você contrata como se fosse um serviço gratuito, por exemplo, aí no terceiro tem, olha, agora sinto muito, mas não vou deixar de lhe cobrar, agora passa a ser R$ 100, né? Ou então, oferecendo esse serviço só no período da pandemia. A psicologia não trabalha nesse tipo de lógica, né? A psicologia, ela trabalha com respeito, com o cuidado, a subjetividade e a singularidade. As pessoas vão buscar os nossos serviços. Acho que deu uma pequena travada no áudio de Valéria, mas o que ela dizia é exatamente isso, né? Que estão sendo da pandemia, em que as pessoas fazem 3 atendimentos, propõem um trabalho, fazem 3 atendimentos, e aí depois não seguem. Vamos, deu uma pequena travada, né? Deixa eu tentar chamar a Valéria de volta aqui para nossa sala. Aquilo que Valéria dizia, né? Tem acontecido atendimentos nesse formato. As pessoas propõem um trabalho nesse tempo de pandemia e aí, no terceiro atendimento, avisam que, infelizmente, a pessoa vai ter que pagar. Então, assim, é extremamente desrespeitoso, é desumano e fere o código de ética, né? Deixa eu ver se consigo trazer Valéria de volta. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. E a gente vai seguindo aqui enquanto Valéria tenta retornar. Aqui no nosso código, e até a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Não proporá atividades que sejam atribuições privativas de outras categorias profissionais. E aí nós temos também denúncias de profissionais que se propõem a realizar uma prática que não é a nossa, né? Que é de outra categoria. E também aquilo que Valéria dizia sobre as divulgações sensacionalistas, né, de sorteios, etc. e tal. O sorteio, ele fere justamente a letra H, quando diz divulgação sensacionalista das atividades profissionais. As atividades profissionais, a subjetividade humana, ela não é uma mercadoria, então a gente precisa, sim, ter cuidado e zelo, né, por aquela vida que está ali, de repente, precisando sim daquele serviço, mas participar de um sorteio, que aí, de repente, vai ficar não vai ser sorteada, digamos assim, né? Deixa eu ver uma pergunta aqui. Com atendimento online, o preço nunca fica exposto em alguns sites. Isso é antiético? O preço já fica exposto. Sempre que o preço ficar exposto, nós estamos ferindo o código, né?
Deixa eu ver. Outra pergunta. E nós já estamos indo para os minutos finais da nossa live e eu vou trazer aqui as perguntas que foram encaminhadas. Algumas a gente já foi respondendo na medida em que a gente foi conversando, mas todas as perguntas que por acaso não forem respondidas, a gente também responderá por e-mail, né, as participações de todos vocês. Então, aqui, a gente tem uma pergunta que diz: o que podemos fazer? O que é vedado de fato? Então, o que é vedado de fato já está aqui, né, no nosso código de ética. Basta que vocês entrem, que vocês leem, que vocês vão encontrar, né, tudo aquilo que é vedado. Como posso adquirir o código de ética sem ser na internet? Sempre que se você for no conselho, se você participar de um atendimento, se você não é psicólogo, se essa pergunta é de estudante, sempre que tiver reunião de acolhimento, que é aquela chegada, né, do psicólogo, o acolhimento do psicólogo recém-formado, ele recebe o código de ética. Mas, se você for ao conselho de psicologia, a gente também consegue... tem o código de ética para a categoria. Aqui fala também, já vi sorteio de atendimento psicológico, falar por favor. Então, a gente acabou de dizer, né, que fere aos nossos procedimentos. Onde posso encontrar o código de ética atualizado com as questões de mídia? Na verdade, nós não temos um código atualizado com as questões de mídia. Nós temos esse código de ética e temos as diversas resoluções que embasam a nossa prática e que elas vão estar sendo disponibilizadas, né? No final, ficam as indicações e todas as resoluções que são do campo do atendimento online estarão disponíveis. Tem uma colocação de uma psicóloga, né, que diz: muitos começaram com atendimento online e de repente não têm nem noção do que estão fazendo. E aí sim, com certeza a gente sabe disso e as denúncias também chegam nesse sentido, né? Mas há e deveria haver um esforço do profissional em estudar a resolução que norteia e que orienta sobre o procedimento do atendimento online. Nessa resolução, ela tem um passo a passo, ela tem toda uma fundamentação, e quando a pessoa faz o cadastro para o atendimento online, é exigida uma fundamentação teórica. Então, nessa fundamentação teórica, é possível que a pessoa construa o norte do seu atendimento online. O atendimento online, ele segue o mesmo rito do atendimento presencial, né? O contrato terapêutico deve ser firmado, todas as regras do atendimento devem ser ditas, a metodologia utilizada, a sua bagagem teórica, tudo isso deve ser firmado no contrato terapêutico e o atendimento online, ele segue as mesmas diretrizes. E quem estuda a resolução, então, antes de você se colocar a prestar esse serviço de atendimento online, você pode adquirir todo o conhecimento que você vai precisar, pelo menos do ponto de vista técnico, ali na própria resolução. E aí a gente tem também o mesmo processo do atendimento presencial. Precisa, né, de um aperfeiçoamento, de um cuidado, de um zelo e do desenvolvimento da técnica desta prática profissional. Eu gostaria de dizer os nomes, né, das pessoas que nos enviaram as perguntas, né? Jeff, psicólogo, Ana, Alice, Andressa, Marcela e Vanessa. Muito obrigada a essas psicólogas que enviaram suas perguntas. E nós estávamos na pergunta justamente de Ana, quando ela diz informar as formas de pagamento aceitas pelo psicólogo nas redes, sem colocar o preço, é antiético? Veja, a gente não faz muita menção, porque aí Valéria estava dizendo que colocar o preço, sim, é antiético. Mas a tua pergunta é um pouquinho diferente, né? Diz, colocar as formas de pagamento. Você pode, numa notinha, digamos, bem de rodapé, por exemplo, dizer que a forma de pagar, aceita-se cartão, digamos assim. É a forma de pagamento, mas não está dizendo o preço, né?
A gente sempre diz, quando a gente orienta nessas questões lá no núcleo técnico, que a pessoa pode acordar isso com a pessoa que está procurando o seu serviço, que não necessariamente precisa ficar exposto. Mas eu gostei dessa pergunta porque ela traz um aspecto, né, uma característica um pouquinho diferente. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão aqui, né, online, participando. Nós já nos aproximamos para os últimos minutos. E gostaria de, deixa eu ver, como fica a adesão de novos psicólogos no Conselho nesse tempo de epidemia. Foram realizadas reuniões de acolhimento, bem no início da pandemia, e estão sendo feitos burocraticamente esses trâmites via sistema. Então, não estão acontecendo presencialmente, mas via sistema estão sendo realizados os acolhimentos aos psicólogos. E bem no início da pandemia, a gente teve um movimento bem grande, inclusive de psicólogos que conseguiram o seu cadastro, né? Porque a gente está conseguindo fazer e a inscrição também via online. Estamos trabalhando remotamente e esses protocolos estão sendo cumpridos. Eu gostaria de agradecer Thaís, Daniele, Simone, Isabel, Duda, Eline, eu vi irmã Neves participando também, Ana, muito obrigada, né, pela presença, Daniele Rabelo, nossa conselheira, obrigada, Dani, pela presença, Inade, Hari, Ana, Daniela, Silvani. A Silvani está avisando que a live ficará salva, né? Então a gente poderá também, em outro momento, aprofundar a possíveis questões que ficaram pendentes. Continue enviando questões que serão respondidas por e-mail para todos vocês. E eu gostaria de ir para o encerramento. E eu destaquei para a gente encerrar a nossa fala de hoje, já que nós trouxemos uma reflexão da nossa prática no campo da virtualidade e que ela também é uma prática da palavra, assim como é também o nosso trabalho presencial. A psicologia trabalha com a palavra e nela encontra-se a nossa possibilidade de atuação. E aí eu escolhi, para encerrar nossa live, uma frase de Paulo Freire que ele diz: não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação e reflexão. E eu achei bem propícia esta frase de Paulo Freire, porque não é no silêncio que os homens fazem, e nós trabalhamos com a palavra e sabemos disso. E nós, enquanto profissionais, precisamos nos fazermos também pelo nosso trabalho, pela nossa ação e pela nossa reflexão. Então, esse momento aqui que podemos compartilhar essas questões, compartilhar um pouquinho do código de ética, a gente quer trazer e sensibilizar e produzir em nós um movimento onde a gente valorize a palavra, o trabalho, a ação e a reflexão. É nele que a gente cresce, que a gente evolui. Ninguém nasce sabendo, a gente se constrói fazendo, estudando e aprimorando. Então, que a psicologia siga tocando as vidas de tantas e tantas pessoas e sendo um suporte, né? Um suporte para tantas pessoas. Nós trabalhamos com esse suporte emocional e aí fica o desejo de sermos cada dia mais uma categoria unida, forte, que estuda, trabalha, aprende e faz a diferença na nossa sociedade. Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram presentes. Obrigada pela participação. Sigam participando, contribuindo da maneira que puderem e estamos à disposição para sempre ajudar naquilo que for preciso. A COF é a comissão que acolhe, que recebe profissionais, estudantes e a sociedade. Então, a gente deseja que sigamos juntos e trabalhando. Muito obrigada e até a próxima.